Olá, mulher da rede! Como você está? Espero que bem. Hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, da sexta-feira passada, que falamos sobre arrependimento. Sexta-feira passada foi o primeiro arrependimento, o arrependimento do não cristão, daquele que se converte a Jesus, aos caminhos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento cristão. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por estarmos aqui com o coração voltados para Ti, para recebermos do Teu derramar, recebermos da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito use a minha vida para falar aos nossos corações, para que possamos trazer entendimento, luz e mais da Tua palavra, da Tua graça sobre as nossas vidas. Que os nossos corações possam estar abertos para entendermos sobre o arrependimento no qual nós cristãos precisamos viver diariamente. Em nome de Jesus, amém, amém. E a gente, quando fala, do arrependimento de nós cristãos, a gente fica meio assim, como assim, né? A gente precisa se arrepender, não é só quando a gente se converte, e é isso que essas passagens falará às nossas vidas. E sim, nós precisamos estar em arrependimento, em constante arrependimento. Vamos começar? Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes a gente acha que o nosso entendimento basta? Que a gente não precisa ou buscar aqui ou perguntar para o Senhor o que nós precisamos fazer. A gente simplesmente confia no nosso entendimento, no nosso conhecimento. E aqui diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Então, se você tem vivido uma vida confiando no seu entendimento, tudo é assim, eu não vou fazer porque eu não consigo, porque eu não sei sobre isso. Eu não vou fazer porque eu ainda não estou pronto. Se Deus te chamou, tem vários pontos, aqui. Nesse ponto, se Deus te chamou para fazer algo, creia que Ele será suficiente. O Senhor, Ele nos tem como vasos de barro e dentro de nós há o seu tesouro, que é o seu Espírito Santo, e é através dele que nós fazemos, porque não é sobre nós. Se fosse sobre nós, a glória não seria dada a Ele. Por isso que o Senhor pega os vasos de barro, sabe? Não os de cristais. As pessoas, que às vezes se acham demais, não são essas muitas vezes que são usadas, mas sim aqueles, assim como Moisés falou, Mas eu não sei nem falar. Quantos não passaram por isso na Bíblia? E nós também passamos. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu não consigo, não dá. Mas aqui ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não se apoie em teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então se arrependa. E tem outro ponto aqui. Muitas vezes as pessoas, a soberba do achar que sabe, a soberba do se achar sempre suficiente, nós também precisamos nos arrepender disso. A gente precisa se diminuir, a gente precisa se colocar na posição que nós somos, lá embaixo, porque é o Senhor que é através das nossas vidas. Então, que haja um arrependimento, se na sua vida, se em nossas vidas, nós temos confiado em nós temos confiado em nosso entendimento, e que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e desta forma Ele endireitará as nossas veredas. Então, esse é um arrependimento que precisa ser constantemente sondado
no nosso coração. Muitas vezes a gente tem uma busca pelo Senhor e a gente começa a achar que agora a gente já sabe de tudo. Ah, eu já sei, nossa, eu sei bastante coisa, então não preciso mais orar para ver qual é a palavra que vai vir, não preciso mais orar para o Senhor. Não, que possa ser constantemente um arrependimento em nossas vidas e que nós não confiemos no nosso entendimento. Provérbios 16, 9 diz assim: os meus olhos. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Nós temos uma mania de planejar as coisas sem colocar Deus nelas. E nós, como cristãos, estamos totalmente errados se fazemos isso. Nós precisamos sempre colocar o Senhor à frente dos nossos planos. Na real, a oração certa, eu vou falar isso assim com a certeza, a oração certa de um cristão sobre planos deveria ser assim: Senhor, eu quero viver os teus planos, que os teus planos se realizem na minha vida. Eis-me aqui, usa-me, né? Deveria ser assim. Mas muitas vezes a gente senta com o marido, senta no trabalho e a gente começa a falar os nossos planos sem antes uma oração, sem antes ter um direcionamento, sem antes sermos conduzidas pelo Senhor. E o Senhor quer que nós nos arrependamos disso. Quando nós vivemos assim, nós estamos deixando bem claro que Deus não faz parte dos nossos planos. E nós cristãos, em hipótese alguma, devemos viver desta forma. Nós devemos viver colocando Deus à frente de tudo em nossas vidas. E isso não é só um modo de dizer, isso tem que ser uma realidade, uma verdade. Então, que possa haver esse arrependimento, porque o nosso coração planeja o nosso caminho, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, que nós possamos ser dirigidas pelo Senhor, que nós possamos falar: Senhor, você pode sim ter os teus planos, sem dúvida, né? Eu e o Rafa aqui em casa, a gente faz o mural do ano com os nossos desejos. Antes a gente ora para que o Senhor nos dirija, aí a gente faz, e quando a gente faz, a gente apresenta esses planos para o Senhor. E aí a gente fala assim: Senhor, esses são os nossos planos, os nossos desejos, mas que em primeiro lugar os teus desejos e os teus planos estejam sobre nós, sobre a nossa casa. Que o Senhor, que se esses sonhos não estiverem alinhados com os do Senhor, que nós possamos viver os teus, porque os teus são muito melhores que os nossos. Então isso precisa ser real. Então que nós possamos entender. E agora nós vamos para João 15:5. Hoje eu deixei tudo marcadinho aqui para ser mais rapidinho para abrir. João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, Jesus, ele é a videira. E nós somos as varas, os galhos ligados à videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como têm sido os nossos frutos? Nós temos dado muitos frutos? Nós temos dado bons frutos? Os frutos que nós temos, se estamos dando frutos, os frutos que nós estamos dando agrada o coração do Senhor? Fala sobre Jesus? Porque se nós estamos ligados a Jesus, os nossos frutos precisam ter o sabor, o cheiro de Jesus. Será que tem? Será que estamos? E se nós não estamos, que possamos nos arrepender, que nós possamos acordar, nos arrepender e falar: Senhor, não, eu preciso, eu sou a vara e eu quero estar ligada em Ti.
e diz, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes temos tentado fazer tantas coisas e não tem dado certo. Por que será? Será que estamos no centro da vontade de Deus? Será que a nossa vara está ligada em Jesus? E o fruto que está dando é aquele que Jesus gostaria que estivesse dando? É muito profundo isso, né? Isso é um arrependimento verdadeiro em nós. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então, se você está fazendo algo sem Ele estar no barco, sem Ele estar junto, saiba que é muito fácil não dar certo. Na real, é muito fácil mesmo que não dê certo. Então, convide o Senhor para estar com você no que você está fazendo. Tudo vai juntando, né? Confia no entendimento do Senhor, não no seu entendimento. Reconheça-o na sua vida. O seu caminho, queira estar vivendo caminhos planos do Senhor. Aqui, nada podemos fazer sem o Senhor, sem Ele. Nada podemos fazer sem Ele, porque é Ele que nos sustenta. Ele é a videira sustenta as varas. É a videira que faz os frutos brotarem das varas. É muito importante, é muito profundo isso. Agora nós vamos em Salmos 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, visto que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. É lindo, é muito lindo, mas nós, cristãos, temos colocado o Senhor continuamente diante de nós. Como é importante nós entendermos isso. Se nós vermos, né, o cristianismo é uma das religiões que mais tem crescido. Mas e o mundo? O mundo está mudando? Não. Por quê? Será que nós cristãos estamos fazendo o que deveríamos fazer? Será que nós estamos realmente colocando o Senhor continuamente diante de nós? Se nós estivéssemos colocando o Senhor continuamente diante de nós, será que não era para o mundo ver os cristãos de outra forma? É algo que nós precisamos refletir, nós precisamos trazer a nossa consciência e nós, como igreja, como cristãos, precisamos clamar por um arrependimento por aqueles que não estão vivendo esta palavra. E nós precisamos sim viver esta palavra e sermos... A minha mãe fala muito sobre isso. Deus está nos levantando como atalaias. Nós precisamos... Hoje nós estamos assim... eu não vou falar nada com a minha irmã porque não vou me meter na vida dela. Ei, Deus vai cobrar de você. Sim, isso é bíblico. Deus vai cobrar de você por você não estar confrontando ela com amor, gentileza, mas você precisa confrontar os cristãos. Lembrando, com sabedoria. Se você ainda não sabe fazer isso, não faça. Peça ao Senhor sabedoria e Ele te dará. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, visto que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Se o Senhor está diante de você, segurando a sua mão direita, você nunca vacilará. Nunca. Que nós possamos, se não estamos vivendo isso, esta palavra, que nós possamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor e colocar Ele continuamente diante de nós, para que o nome dEle seja engrandecido, para que Ele seja visto nas nossas vidas. Isso todo versículo eu vou falar a mesma coisa, isso é muito poderoso, porque é muito poderoso. Quando nós colocamos o Senhor diante de nós, a gente vive em novidade de vida, a gente vive num nível que não é entendível, sabe? É só
vivido. É muito maravilhoso, muito, muito, muito. Peraí que eu vou anotar isso daqui. Agora nós vamos para Salmos 94:18. Salmo 94:18. A gente leu o Salmo 16:8, agora nós vamos para o 94:18. Quando eu disse, meu pé vacila, tua benignidade, Senhor, susteve-me. Eu vou ler o 17 ao 19. Se o Senhor não me tivesse auxiliado, minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu disse, meu pé vacila, tua benignidade, Senhor, susteve-me, multiplicando-se dentro de mim meus cuidados, tuas consolações recriaram minha alma. Aqui, o Senhor, Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que mesmo diante de uma situação em que parece que nós não vamos suportar, que nós vamos esmorecer, quando nós estamos nele, ligados, assim como a vara ligada à videira, nós não esmorecemos. Nós podemos começar a querer ficar sem força, mas o Senhor, Ele nos mantém de pé. Quando eu disse, meu pé vacila, a sua benignidade, a bondade do Senhor, o amor, a misericórdia dele, susteve-me. Se você está nessa situação de eu não estou aguentando mais, eu não vou dar conta, eu estou esmorecendo, arrependa-se e fala, Senhor, não é pela minha força, não é pela minha força, é pelo seu sustento, é pelo seu sustentar-me que eu estou aqui, que eu quero permanecer. E olha o que diz no 19, multiplicando-se dentro de mim meus cuidados, tuas consolações recriaram a minha alma. O que é recreio, né? O que é recriar-me? É aquele momento de refrigério, é aquele momento gostoso, é aquele momento de espairecer. Então, os consolos do Senhor recriaram minha alma. Como que você busca consolo no Senhor? Na correria do seu dia a dia, no que você continuamente está fazendo que não está dando certo, ou aos pés do Senhor, ou em oração, buscando Ele, buscando a palavra dEle, glorificando a Ele, louvando a Ele. É assim que o consolo do Senhor recriará a nossa alma. É tão maravilhoso, eu falo, na palavra do Senhor há tudo. Tudo há na palavra de Deus, tudo. Nós só precisamos conhecer, acessar, viver, simplesmente. Mas muitas vezes a gente lê rápido, ora rápido, é tudo muito rápido e a gente não dá tempo para que o Pai fale conosco, para que possa gerar em nosso coração arrependimento de viver uma vida distante dele, uma vida de independência, porque a gente vai crescendo, a gente está achando que a gente está crescendo com o Senhor e a gente não está amadurecendo no Senhor, a gente não está amadurecendo espiritualmente. A gente está fazendo tudo muito rápido, tudo às pressas e o Senhor tem ficado de lado. E que nós possamos hoje nos arrepender disso e que as consolações do Senhor possam recriar a nossa alma. E agora o último, que é Romanos 8:8. Vamos lá. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E isso daqui, nós estamos falando sobre cristãos. Mas, Pri, eu sou cristã, como que eu tô na carne? Você está
no qual você mais alimenta. Quem você tem alimentado? Foi o que a gente acabou de falar, né? Quem você tem alimentado? A carne ou o espírito? A gente alimenta o espírito orando. E orando mesmo. E orando não é só quando você tira o seu tempo de secreto, o seu tempo de um devocional. Não, em oração constante. É uma vida de oração. Você tá dirigindo, você tá falando com o Pai. Você tá lavando uma louça, você tá falando com o Pai. Em todos os momentos. Além de tirar tempo para estar diante do Pai, quieta. Porque isso é alimentar o espírito. Você estar em constante. Eu já ouvi gente falar assim, mas a gente não precisa parar para orar. Claro que não. A gente pode orar em qualquer lugar. Porque Deus é o nosso Pai. Nós podemos falar com Ele através de Jesus em qualquer lugar. Mas nós precisamos, sim, parar para orarmos. Nós precisamos, sim, ter tempo em secreto. Nós precisamos, sim, estarmos de joelho no chão. É preciso. Isso é preciso. O batom vai ficando todo... Mulheres entendem, né? Então, assim, nós precisamos disso. Porque isso, o tempo de secreto, aquela oração em qual você se derrama diante do Senhor, glorificando o santo e poderoso nome de Jesus, que você para ouvir ali o que o Senhor quer falar com você, onde o Espírito Santo traz ao seu coração, à sua mente, momentos de busca, de digerir a palavra de Deus. E o digerir a palavra de Deus não é você abrir só, ler, amém, fechei e vou embora. Não, medita, pega um versículo, medita naquele versículo, sabe? Escreve ali o que Deus tá te revelando, o que o Espírito Santo tá falando com você. Você precisa desses momentos. Aí você vai escutar uma música, você escolhe uma música que não acrescenta absolutamente nada, não existe campo neutro, lembre-se disso. Aí, então como que você faz? Coloca um louvor no seu carro, coloca um louvor na sua casa, cante louvores. O louvor, nós já vimos, tem um vídeo aqui no Insta que fala sobre o louvor, ele é uma arma de vitória. Teve um exército que venceu seus inimigos apenas louvando. Então, como é importante, e tudo isso você vai alimentando o seu espírito. Agora, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não canta um louvor, se você não dá um glória a Deus, se você não tira tempos assim no seu dia para falar, às vezes você para ficar reclamando, de vez esse tempo você podia estar usando para estar orando para o Senhor, falando com o Pai, e você está alimentando a sua carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, que possa haver arrependimento nos nossos corações cristão, pequeno Cristo, aquele que é Cristo, que busca ser igual a Cristo, sabe? Nós precisamos nos dirigir ao alvo, que é Jesus. Então nós precisamos ser cristãos de verdade. E cristãos de verdade precisam de relacionamento. Se um cristão não tem relacionamento com Jesus, ele não é um cristão. Só que se ele fala que ele é um cristão, ele precisa fazer o que a palavra diz sobre um cristão. Então que haja um arrependimento nos nossos corações em relação ao que estamos alimentando. Que haja um arrependimento se nós estamos despendendo mais tempo para a carne. Que nós possamos nos arrepender. Eu tenho um momento em que eu poderia estar relaxando. É o único momento que eu tenho. Aí eu opto por ver um filme horrível, às vezes macabro, do que estar lendo a palavra. Do que estar lendo um livro que nos acrescente a palavra. Eu terminei este daqui, depois eu vou pôr. Eu não tô atualizando os meus destaques de livro, mas eu vou atualizar. Esse daqui é o nome de Jesus.
e eu terminei ele. E é simplesmente maravilhoso. Eu falo, se eu não estivesse lendo, eu não estaria recebendo do Senhor. Claro, esse livro aqui, o Senhor derramou sobre o autor e eu estou aprendendo com o que Deus derramou sobre o autor. Mas Deus quer derramar sobre você. E para Ele derramar sobre você, você precisa ler isto daqui. Isto daqui. Peça para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo virá, que foi, a dona tá chorando. O Espírito Santo virá e revelará a palavra de Deus a você. E quando você tá lendo isso daqui também, um livro, olha só, esse aqui, maravilhoso também. Esse aqui eu tô no meio. Esse daqui terminei agora. Quando você tá lendo algo assim, o Senhor vai revelando também os tesouros dele sobre a sua vida. Então, busque, escolha o que você quer alimentar, o que você quer. E para isso você precisa se arrepender. Se arrepender. Então, não vivam na carne, vivam no Espírito. E aí eu vou por aqui e nós vamos terminar. Então, que você possa viver, que nós, cristãos, isso é para todos nós. Porque, como diz aqui na palavra, você que está de pé, cuidado para que não caia. Então, não achem que eu falo assim, eu não preciso disso. Não, eu também preciso disso. Eu preciso de um arrependimento também diário e constante. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, não me afaste, que eu nunca me afaste de Ti. E eu sei que eu preciso da Tua graça para que eu nunca me afaste de Ti. Então, me coloque. Que foi, dona? Gente, a dona tá aqui, ó, querendo subir. Vem cá. Vem cá. E porque passa às vezes um dia, se você não busca, no outro, você não busca, você vai abrindo uma distância do Senhor. Então se arrependa, corra para Ele, se arrependa. Se arrependa de confiar no seu entendimento, se arrependa de não colocar o Senhor nos seus caminhos, na sua frente. Se arrependa. O que está escrito aqui? Nada sem Ele. Se arrependa por achar que você é alguma coisa sem Ele. Você não é nada sem Ele. Você não é nada sem Ele. Nós precisamos nos arrepender disso. Às vezes a gente começa, ouve aquilo, a gente começa, não. Se arrependa. Você não é nada sem Deus. Nada. Se arrependa. Viva em constante arrependimento. Aqui, que você continue colocando Ele diante de você, para que a sua vida aponte para o Senhor. Se você não está vivendo isso, se arrependa. Que a consolação dele seja uma recreação para a sua alma. Que o consolo do Senhor seja um refúgio para a sua alma. Muitas vezes você anda com a alma abatida, cansada. Se arrependa. Mas, Pri, eu vou me arrepender do quê se eu estou só cansada e abatida? Você está assim porque a sua alma não está descansando no Senhor. Então se arrependa. São constantes arrependimentos. Por isso que eu falei, a segunda parte do arrependimento, o arrependimento do cristão, ele é um arrependimento que precisa ser diário, que ele precisa ser constante. E se arrependa se você tem optado viver mais na carne do que no espírito. Desta forma, você não poderá agradar a Deus. Então, que o Espírito Santo do Senhor traga para você agora, neste momento, a sua consciência, para que haja arrependimento e que você possa viver o que o Senhor tem para você, a plenitude do que o Senhor tem para você. Senhor, Pai maravilhoso, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu derramar, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor constantemente tem nos ensinado a como estar íntimas de Ti, a como estar diante de Ti. Senhor, que nós possamos nos arrepender
nos arrepender se estamos vivendo independentes, se estamos vivendo sem colocar o Senhor diante de nós, se estamos vivendo sem colocar o Senhor nos nossos planos, se estamos vivendo, procurando viver só os nossos planos e não estamos dando prioridade para que os teus planos sejam feitos nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos nos arrepender de estarmos com a nossa alma tão atordoada, tão cheia, tão preocupada, que nós possamos nos arrepender se estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito, que nós possamos nos arrepender por não estarmos vivendo em total dependência de Ti. Nós sabemos que somos filhas amadas, que somos bem-aventuradas em Ti, que somos escolhidas por Ti, que somos obras perfeitas em Ti. Nós sabemos que somos tudo isso em Ti, mas nós queremos nos arrepender se estamos vivendo de forma que não corresponde a essa real identidade que temos em Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha trazer a nossa consciência e que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações e nas nossas mentes, para que possamos viver em constante arrependimento. Desta forma, estaremos continuamente, dia após dia, aos Teus pés, buscando viver a vida que o Senhor quer e tem para nós. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós agradecemos a Jesus porque é através do nome dEle, é através dEle que podemos ter acesso livremente ao nosso Pai e orar a Ele desta forma. Como é maravilhoso, como é maravilhoso. Que você seja grandemente abençoada. Um final de semana maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa para sua vida, para você, para sua casa, para sua família. Desfrute do melhor do Senhor sobre a sua vida. E busque constantemente o arrependimento para que você possa estar mais perto do Pai, da forma que Ele anseia e deseja. E que isso seja um desejo e um anseio do seu coração também. Beijo, mulher linda. Fique com Deus.